Você já travou no meio de uma conversa muito importante? Sentiu o coração acelerar numa reunião? Ou teve vontade de sumir quando foi confrontada? Pois é, manter a calma parece fácil, até que a pressão começa. E é exatamente nesses momentos que você mostra quem você é ou se sabota. Eu lembro de uma aluna que só de pensar em gravar vídeos, ela suava frio, começava a gaguejar, esquecia, dava branco, mas quando fomos trabalhar juntas, descobrimos que o problema não era o vídeo, era a ansiedade. Ela achava que precisava parecer perfeita, que ela não podia errar, começar, pausar, nada disso. Só que o erro nunca foi falar errado. O erro era não saber como controlar o que sentia. E talvez você esteja passando exatamente por isso. Esteja se cobrando demais e se sabotando no processo. Se você se identificou, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque a gente aqui destrava juntas e aí você fica sabendo de tudo que a gente compartilha aqui com você. Fica comigo até o final desse vídeo agora, que eu vou te mostrar 5 estratégias muito simples, comprovadas, para manter a calma em qualquer situação, e isso muda completamente a sua presença, sua comunicação e até o seu faturamento, porque tudo é consequência. Essas 5 estratégias são mais do que técnicas. Elas são o alicerce da sua presença. Uma pessoa que sabe manter a calma, transmite segurança, e segurança inspira confiança, que é o que faz com que o seu cliente compre de você. Um paciente te ouça, uma oportunidade se abre à sua frente. Sem autocontrole, até o melhor conteúdo se perde. Mas quando você domina suas emoções, sua comunicação ganha poder, e o mundo começa a te escutar e a te ver com outros olhos. Acredite nisso. Esse assunto me fez lembrar de um outro conteúdo que eu já gravei aqui no canal, que é 5 maneiras simples de exigir mais respeito sem gritar, sem se impor, sem se anular, e que se conecta muito com o que eu tô falando aqui para você, com o que eu vou te ensinar nesse vídeo. Ele vai estar em algum canto aqui da tela. Clica, abra ele numa aba aqui ao lado. Depois que terminar isso, você vai lá e assiste, porque esses conteúdos, eles se conectam demais. A primeira estratégia é a respiração consciente. Quando você respira de forma profunda e ritmada, você envia uma mensagem para o seu cérebro de segurança. Qual que é a técnica aqui no caso? Inspire por 4 segundos, segure por 4 e expire por 4. Repita isso por 2 minutos antes de uma situação desafiadora. Parece muito simples, mas é o seu botão de reset emocional. Essa técnica, ela é eficiente, por quê? Porque ela atua diretamente no sistema nervoso autônomo, mais especificamente aqui no nervo vago, responsável por acionar a resposta de relaxamento do seu corpo. Quando você respira de forma rápida, superficial, curtinho, sabe? Como realmente acontece quando você está com estresse, o corpo interpreta isso, sabe, como um sinal de ameaça, e o resultado é o coração batendo acelerado, a mente fica embaralhada, aquela sensação de trava. Mas ao respirar de forma consciente, respirar, inspirar, ou melhor, segurar antes, né? E expirar por 4 segundos, isso desacelera o seu ritmo interno, ativa o sistema parasimpático responsável pela sensação de calma e envia uma mensagem para o cérebro: tá tudo bem, não tem perigo nenhum aqui. Isso é ciência. Além disso, essa técnica muito simples te traz para o tempo presente, quebrando aquele ciclo do pensamento acelerado, de alimentação de nervosismo. Por isso, é considerada um botão de reset emocional. Em poucos minutos, você sai do caos mental, daquele medo, daquela ansiedade e volta para o eixo, pronta para se comunicar com muito mais presença, clareza e firmeza. A segunda é ensaio mental.
Visualize a situação antes que ela aconteça. Imagine você falando com segurança, sorrindo, com clareza. O cérebro, ele não distingue o que é real do que é ensaiado. Isso diminui o impacto do improviso e fortalece mais a sua confiança. Essa técnica funciona porque o cérebro não sabe diferenciar uma experiência real de uma experiência intensamente enigmática, assim dizendo. Quando você faz um ensaio mental visualizando-se, falando com segurança, sorrindo, sendo clara, firme, você está treinando o seu cérebro como se já estivesse vivendo aquilo de verdade. Essa prática ativa as mesmas redes neurais envolvidas na ação real. Ou seja, ao ensaiar mentalmente, você fortalece as conexões cerebrais responsáveis pela performance desejada, o que te dá muito mais domínio emocional e também comportamental quando a situação realmente acontecer. Além disso, o ensaio mental reduz o impacto do improviso, porque quando você já viveu aquela cena na sua mente, ela deixa de ser uma novidade ameaçadora. Você se antecipa aos possíveis obstáculos e o seu corpo entende que já sabe o caminho que precisa percorrer. Perceba o quanto isso é poderoso? Se está fazendo sentido isso para você, deixa seu comentário porque eu quero interagir e saber que você está aqui. Combinado? Terceira, ancoragem. Use o seu corpo a seu favor. Use uma postura de poder, coluna ereta, queixo paralelo ao chão. Respire firme. Quando o seu corpo comunica confiança, a mente responde também com confiança. Estudos mostram que a forma como você se posiciona altera o seu nível de cortisol e testosterona. Tradução: menos estresse e mais controle. A postura cria uma associação emocional positiva entre um gesto físico ou uma palavra, uma imagem, um som, um estado emocional que você deseja acessar, como segurança, calma, coragem. Funciona assim. Quando você revive um momento em que você se sentiu forte, confiante, ou serena, ou centrada e, ao mesmo tempo, ativa um estímulo muito específico, como pressionar 2 dedos, tocar o peito ou repetir uma frase poderosa. Seu cérebro registra essa ligação entre o gesto ao estado emocional que você deseja. Com a repetição, esse gesto se torna um atalho neurológico. É como programar um botão interno de resgate emocional. Em momentos de estresse, basta ativar essa âncora para que seu corpo e a sua mente entrem num estado de mais equilíbrio. Essa técnica é muito usada em programação neurolinguística, a PNL, que é usada também por atletas, artistas, palestrantes de alto desempenho, porque ela reduz o tempo entre o estímulo externo, o desafio, e a resposta emocional desejada, calma e foco. Quarta, roteiro interno. A forma como você fala muda a sua emoção. Troque frases como eu vou travar por eu estou preparada. Uma mente segue a direção da pergunta que você faz. Então, mude a pergunta que você muda a sua reação também. Troque esse e se der errado por e se for incrível. Já imaginou? Ela organiza o seu pensamento antes de falar. Diminui o medo de se perder, de esquecer algo, de parecer confusa. Quando você constrói mentalmente ou até anota um pequeno roteiro para que você possa lembrar depois, o seu cérebro entende que existe um caminho claro a ser seguido, e o que reduz drasticamente a ansiedade, o improviso e o mau direcionamento. Esse roteiro não precisa ser um texto decorado, mas uma sequência lógica de ideias com começo, meio e fim, para que você possa falar com mais clareza. Por exemplo, vou abrir com uma pergunta, depois contar uma experiência e fechar com uma sugestão prática. Pronto. Essa preparação funciona como um GPS mental que te dá segurança
mesmo que surjam imprevistos durante a sua apresentação, durante a sua fala. Você sabe de onde você está partindo, para onde quer chegar, onde vai levar aquela conversa. Por isso que grandes comunicadores nunca falam sem um norte, porque um roteiro bem definido dá clareza à mensagem, aumenta a conexão e reforça a sua autoridade. Em resumo, quem pensa com clareza, fala com clareza. E o roteiro interno é o que separa quem fala muito de quem realmente é escutado e é lembrado. E aí, me conta, quantas lanternas aí acenderam? Quantas ideias surgiram por aí? Muitas lâmpadas? Comenta, deixa aqui nos comentários para eu entender se você chegou até aqui comigo. Escreve quantas lanterninhas se acenderam aí para eu interagir com você, até para saber que você chegou até aqui comigo. E a quinta, a mais importante, clareza no propósito. Quando você está conectado com o motivo pelo qual você está fazendo algo, a pressão perde força. Você não está ali para ser perfeita, está ali para servir, transformar, crescer. A calma nasce quando o foco sai do medo e entra no propósito. Essa técnica ela é eficiente porque o nosso cérebro não distingue uma experiência real de uma experiência intensamente imaginada. Quando você faz um ensaio mental visualizando-se, falando com segurança, sorrindo, sendo clara, sendo firme, você está treinando o seu cérebro como se estivesse vivendo aquilo de verdade. Essa prática ativa as redes neurais, como eu falei nos tópicos passados, envolvidas na ação. Ou seja, ao ensaiar mentalmente, você fortalece as conexões cerebrais responsáveis pela sua alta performance desejada e dá mais domínio emocional e comportamental quando a situação realmente acontecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa com toda clareza. Você pode treinar a sua calma, você pode dominar a sua fala e o caminho é o mapa da comunicação. No curso, você aprende a controlar o seu nervosismo, a organizar as suas ideias e a falar com presença, mesmo sob pressão. No módulo 1, você trabalha sua mentalidade de protagonismo. No módulo 4, aprende técnicas de oratória com foco em influência. No módulo 6, grava vídeos com segurança, mesmo que nunca tenha feito isso antes. Clica no link que eu vou deixar embaixo deste vídeo, na descrição do vídeo, se inscreva no Mapa da Comunicação e vem comigo. Você não nasceu travada, você só não foi treinada. Até agora, com clareza, intenção e um celular na mão, você pode transformar tudo, porque não é sobre falar bonito, é sobre falar com propósito.